Vamos falar de Efésios? Nós estamos no terceiro domingo dessa série, uma série expositiva, do primeiro ao último versículo de um livro da Bíblia, no caso, a carta que Paulo escreve aos cristãos em uma cidade chamada Éfeso, na Ásia Menor, uma cidade rica, uma cidade próspera, uma cidade extremamente globalizada e muito parecida com as cidades, as grandes cidades em que nós vivemos hoje. E escrevendo a um grupo de cristãos que aparentemente estavam vivendo uma vida relativamente tranquila, não passando por grandes inquietações, mas que precisavam ser solidificados em algumas questões básicas da fé, principalmente em algumas questões que são facilmente esquecidas conforme nós caminhamos, principalmente quando se fala de graça. Por que graça é um assunto complicado? É um assunto complicado porque nós vivemos na cultura do merecimento, em que você alcança as coisas conforme vai conquistando as coisas. Então você trabalha muito e a imagem que se vende é que se você trabalhar muito, você vai conquistar muitas coisas. Se você estudar o suficiente, você vai conseguir passar em determinada prova ou em determinado concurso. Se você se esforçar, você vai alcançando os resultados que você quer. E isso não funciona no reino de Deus, porque no reino de Deus, as principais coisas que nós recebemos porque simplesmente Deus olhou para a gente, se agradou da gente por causa de Jesus e resolveu nos dar de graça. Então, no reino de Deus, o merecimento simplesmente não existe, a não ser o merecimento que Jesus tem. Nós somos salvos, nós somos redimidos, nós caminhamos baseados no merecimento de Jesus e não no nosso merecimento. E isso é uma contracultura, porque a gente pode ouvir isso no domingo à noite, a gente sabe que na segunda-feira de manhã a conversa vai ser totalmente outra. E você vai ser chamado a trabalhar duro para conseguir muitas coisas, para conquistar muitas coisas. E o evangelho vai dizendo, não é pelo que você faz, não é pelo que você conquista, não é pelo que você alcança, é pelo Deus misericordioso que nos dá de acordo com a vontade dele. Efésios, principalmente, os seus 2 primeiros capítulos vão tratar exclusivamente disso. E é por isso que Efésios, já no começo, trata de uma reprogramação das nossas mentes. Então, eu estou dizendo isso para lembrar você que tudo isso que nós estamos lendo e aprendendo nesses 3 domingos é uma proposta de contracultura e de uma vida totalmente ao contrário daquilo que nós estamos acostumados, inclusive no movimento evangélico. Porque se há um movimento que trabalha contra a graça, é o movimento evangélico. Porque você tem no movimento evangélico várias situações que denunciam o quanto ainda nós precisamos reconhecer a graça. Por exemplo, se você quer alcançar alguma coisa, sei lá, se você quer alcançar bênção nos negócios. O que você precisa fazer segundo a grande massa das igrejas evangélicas que estão espalhadas por aí? Se você quer alcançar sucesso financeiro, o que você tem que fazer? Você tem que, segundo o linguajar evangélico, como é que é o linguajar? Você tem que semear. Muito obrigado, Francisco, é nosso assessor para assuntos de igreja evangélica. Você tem que semear, que significa o quê? Dar ou fazer alguma coisa para receber a contrapartida. É o exemplo do toma lá, dá cá. Se você quer, sei lá, ser abençoado no casamento, você participa das 7 segunda-feiras do amor eterno, em que você, durante 7 segunda-feiras, participa de um culto, faz uma oração especial, e no final dessas 7 segundas-feiras, o seu casamento, o seu noivado, o seu namoro estará indestrutível, mas só se você participar das 7 segundas-feiras. Se acontecer qualquer coisa, de repente uma virose numa dessas segundas-feiras, rodou, porque não vale 6. 6 a não ser que você queira um casamento, sei lá, meia boca. E aí vem Efésios e diz, não, é tudo pela graça. É tudo pela graça. A Bíblia afirma isso do começo ao fim, porque a Bíblia vai demonstrando o quanto nós somos incapazes de cumprir o que Deus quer,
e como Jesus fez isso em nosso lugar. Mas nós vamos hoje para o texto, porque o texto de hoje, que é o texto de Efésios 2, do versículo 1 ao versículo 10, para mim é um dos textos clássicos da Bíblia, para aquele que quer compreender como é que a graça e a misericórdia de Deus vão atuando em nós e através de nós. Então vamos lá para o texto. Efésios 2, a partir do versículo 1, a Bíblia diz assim: vocês, todos vocês, estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Paulo começa dizendo: todos vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. E várias vezes, ao ler esse texto, ao pensar esse texto, ao ouvir sobre esse texto, eu ouvi afirmações do tipo: e o que um morto faz? Veja, Paulo está dizendo: todos nós, antes de conhecer a Cristo, estávamos mortos em nossos pecados e transgressões. E aí sempre vem a pergunta: e o que um morto faz? A resposta mais óbvia é que um morto simplesmente não faz absolutamente nada. No entanto, esta não é a total verdade com relação ao texto que nós estamos lendo. Porque Paulo diz: vocês estavam mortos em seus pecados, em suas transgressões, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos que ainda estão na desobediência. É interessante porque Paulo está dizendo: vocês estavam mortos em seus pecados, em suas transgressões. E é por isso que vocês seguiam o príncipe do poder do ar. Um eufemismo que ele faz para diabo, satanás, demônio, o nome que você quiser dar. É curioso notar isso. Paulo diz: vocês estavam mortos, e por estarem mortos, obedeciam aquilo que é ruim. Veja que Paulo está dizendo que o fato de estar espiritualmente morto não torna alguém totalmente ou em nada isento do mal que há no mundo. É como se você pensasse na seguinte imagem: pense num corpo, aí você pega esse corpo e joga ali no rio Piracicaba. O que vai acontecer com esse corpo? Você espera que você coloque aquele corpo, jogue aquele corpo no rio e ele fique parado, totalmente parado onde você o colocou? É isso que você espera que aconteça? Não é isso. Você coloca um corpo, espero que você nunca tenha feito isso, tá? Mas tenta imaginar, eu lembro uma vez que eu fiz isso, eu era muito jovem. Tenta imaginar você colocando um corpo no... Alguém fez isso? Só para, de repente... Quem sabe esse é o momento que Deus está tocando no seu coração para você confessar, aí quem sabe pagar o que você deve. Bom, não. Tem certeza? Estou sentindo agora Deus falando. Mas alguém que está nos assistindo agora, olha aí. Bom, o que você espera que aconteça com aquele corpo? Diz aí. Você espera que ele vá com a correnteza. Está morto. Mas não significa que ele vai ficar, pelo menos nessa situação, totalmente parado. Ele vai seguir. É mais ou menos essa imagem que Paulo está trabalhando. Quando nós estávamos mortos em nossos pecados, nós estávamos seguindo a cultura, seguindo o rio. Já que todo mundo fazia o que é ruim, nós também, naturalmente, fazíamos o que era ruim. Em João 8, versículo 34, Jesus traz uma palavra simples que talvez explique por que Paulo está dizendo isso. Veja o que Jesus diz em João 8, versículo 34. Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Paulo vai dizer: todo aquele que vive pecando é um morto espiritual, ele não tem vida espiritual dentro dele. Jesus diz: esse cara é um escravo do pecado. E aí Paulo está dizendo: é por isso que nós, quando estávamos mortos em nossos delitos, transgressões, pecados, erros, falhas, nós seguíamos a presente ordem do mundo. Você simplesmente não consegue reagir diante das situações da vida de uma tal forma que, diante de uma situação de pecado, você consiga não pecar.
Paulo está dizendo, era impossível para nós. Houve um tempo em nossa vida que pecar ou não pecar não era uma opção. Nós pecávamos porque essa era a nossa plena e total natureza morta. Nós estávamos mortos em nossos pecados. Morto espiritual não faz nada, a não ser seguir a correnteza. E isso é importante, porque quando nós fazemos uma análise da situação atual da igreja cristã, nós talvez tenhamos que ter um pouco de temor com relação à forma como as coisas têm caminhado por aí. Porque nós poderíamos relatar vários cristãos que simplesmente estão agindo como se fossem um corpo jogado num rio com uma forte correnteza. Então, se a sociedade diz que X deve ser feito, então ele faz X. Se a sociedade mudar amanhã e falar, não é X, é Y, ele vai fazer Y, como um corpo totalmente inerte, morto, colocado num rio. Ele vai seguindo a cultura do seu tempo, a moda do seu tempo, o que as pessoas do seu tempo diz, e não segue aquilo que a Bíblia diz. Porque a Bíblia, nós sabemos muito bem, oferece uma contracultura, oferece a possibilidade de remarmos contra a maré, de remarmos contra a correnteza. Mas, claro, nós estamos diante de um texto que ainda não chega a dizer como é que nós podemos fazer isso. Então nós vamos caminhar. Aí Paulo diz, inclusive deixar claro o que ele está dizendo. Anteriormente, ou seja, antes de conhecer a Cristo, antes de ser igreja, antes de confessar que segue a Cristo, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, nós éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus. Paulo diz que a gente não pode olhar para essa situação com soberba, porque a gente não pode esquecer de onde veio. E geralmente quem esquece de onde veio começa a ter um coração extremamente complicado. Você conhece alguém, eu não sei, você não precisa citar, tá? Você só diga se conhece alguém ou não, que ficou rico e esqueceu de onde veio. Você conhece alguém assim? Ele esqueceu, por exemplo, que, sei lá, ele vem de uma família humilde, ele vem de uma tradição humilde, e aí ele ganhou dinheiro, ficou deslumbrado e esqueceu de onde veio. Conhece gente assim? É mais ou menos o que Paulo está querendo evitar em nós. Olha, o fato de você agora ter o conhecimento de Cristo não torna você o bonzão da história. Porque não se esqueça que antes de conhecer a Cristo, todos nós vivíamos satisfazendo as vontades da nossa carne. No entanto, eu sei que enquanto nós estamos lendo esse texto, você que está aqui, você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, está pensando assim, então, Paulo está partindo do pressuposto de que os cristãos não fazem mais isso, né? Sim. Ele está partindo do pressuposto que cristãos não vivem para satisfazer as vontades da carne. Que cristãos não seguem os seus próprios desejos e nem os seus próprios pensamentos. Parece até estranho que Paulo nem explica muito bem isso. Ele diz, olha, simplesmente é assim. É um pressuposto básico. Cristãos não vivem para satisfazer a si mesmos. Cristãos vivem para satisfazer e fazer a vontade de Deus que os tirou da morte para a vida. É o básico que alguém que foi ressuscitado através de Jesus pode fazer. E é interessante notar que quando nós olhamos para esse texto, veja, se nós fôssemos pensar na igreja, nós teríamos que pensar na igreja hoje, satisfazendo as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. É a mesma coisa, e isso não é nada novo, porque, veja,
Paulo está escrevendo isso há mais ou menos 2000 anos, Jesus falou sobre isso, e quando você vai para Gênesis 3, a base de toda a tentação quando o ser humano cai no pecado é a mesma, porque a serpente oferece um fruto proibido que Deus tinha proibido para Eva, e a Bíblia diz que ela olha para o fruto e viu que ele era apetitoso, que ele satisfaria desejos que ela tinha, ela olha só para si, para a satisfação das suas vontades, e então pega e come do fruto que Deus tinha dito para não comer. Veja que no cerne de todo o problema com relação ao pecado está o fato de que nós queremos viver para satisfazer a nós mesmos, ao invés de viver para satisfazer a Deus. Ou seja, é mais uma vez o egoísmo humano tentando tomar as ações. Por isso que a expressão que Paulo usa num outro texto da Bíblia, dizendo assim, não sou mais eu quem vive, Cristo é quem vive em mim, é muito interessante para colocar no carro, para colocar na geladeira, mas é péssima de se viver, porque faz com que a gente tenha que obrigatoriamente viver de um jeito que não vai satisfazer a gente na maioria das vezes. Porque eu tenho dito, em muitos lugares, tenho reafirmado, a vontade de Deus, o que Deus quer de nós, o que Deus pede de nós, muitas vezes é tão conveniente para nós quanto um soco na boca do estômago. Porque a gente gosta do que é ruim. Deus pede para a gente abrir mão de tudo que é ruim. E veja como hoje nós vivemos numa sociedade que tem lutado contra isso. Por exemplo, a Bíblia. A Bíblia não fala claramente sobre namoro, tá? O equivalente do namoro na Bíblia, sim, o equivalente bem distante do namoro na Bíblia é um noivado. Tá? Eu não vou entrar na questão se tem namoro, não tem namoro na Bíblia, mas também não dá para dizer, a Bíblia proíbe namoro. Não, a Bíblia está inserida numa cultura que o cara noiva, daqui a pouco a gente vai noivar, daqui a pouco já vai casar. Mas, trazendo os princípios bíblicos para a época que a gente vive. Você diria, por exemplo, que a Bíblia tem indicações de como é que um namoro deve ser? Você diria que sim ou que não? Eu diria que claramente a Bíblia traz vários princípios que você poderia praticar no seu namoro. Isso é claro, há vários princípios estabelecidos na Bíblia com relação a relacionamento, a namoro. E aí nós temos, de um lado, uma grande parte da igreja brigando com a Bíblia para tentar encontrar brechas legais para praticar no namoro o que a Bíblia proíbe. A Bíblia também fala sobre noivado, a Bíblia também fala sobre casamento e diz como as coisas devem ser. E nós vivemos procurando brechas legais, históricas na Bíblia, para fazer em nossos relacionamentos aquilo que a Bíblia diz que nós não devemos fazer. Por quê? Porque a gente sabe muito bem, no fundo, que se a gente for fazer o que a Bíblia quer, a gente vai deixar de fazer um monte de coisas que a gente quer. E a gente vive numa cultura de satisfação do eu. Então, se a Bíblia diz, faça o que Deus quer, e o que Deus quer é contrário ao que eu quero, eu vou lutar até o fim, vou espernear até o fim para fazer o que eu quero. E Deus que aguente, e Deus que faça o que Ele quer com esse negócio. E aí você olha para o texto de Efésios, Paulo está dizendo assim, então, assim nós éramos. É claro que também, quando a gente olha para esse texto, a gente tem que fazer uma outra pergunta que é muito complicada. Se Paulo está dizendo que os cristãos eram assim, o que Paulo talvez diria daqueles que se dizem cristãos e ainda são assim? Porque se Paulo diz, quem nasceu de novo não vive na prática do pecado, provavelmente ele diria que aquele que apenas acha que nasceu de novo, vive na prática do pecado. Porque ele simplesmente, ainda como um corpo, está seguindo a correnteza sem nenhum tipo de vida evidente nele. O que faz, é claro, com que todos nós, tenhamos que avaliar e reavaliar as nossas ações. Isso é importante dizer, por quê? Porque nós estamos falando de graça. E é muito fácil transformar a graça no principal argumento para a libertinagem humana. Paulo trata disso, por exemplo, lá em Romanos. Porque quando Paulo falou de graça aos romanos, o que os caras pensaram? Bom, se a graça é algo que Deus derrama quando a gente não merece, quanto mais a gente não merecer,
mas ele vai derramar graça sobre nós. Aí Paulo fala assim: não, 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 porque vocês estão brincando com esse negócio de graça. Deus derrama a graça, e a evidência do derramar da graça na vida do cristão é uma transformação de vida. Aquele que não tem a vida transformada não conhece a graça e talvez nunca venha a conhecê-la. É o que alguns teólogos chamam de graça barata. Bom, Deus derramou graça, então quer saber de uma coisa? Então eu vou pecar. Porque se Deus fez no meu lugar tudo o que eu precisava fazer, então quer saber de uma coisa? Eu vou enfiar o pé na jaca e vou viver do jeito que eu quero. Em nenhum momento você encontra na Bíblia legitimidade para isso. É por isso que ele diz, no final desse texto, como os outros, ele já deixa bem claro, éramos por natureza merecedores da ira. Éramos por natureza merecedores da ira. E é interessante pensar que, lembra quando Jesus foi para a cruz? Lembra da crucificação? Provavelmente um dos acontecimentos mais conhecidos da história. Aí você tem lá a crucificação, você pode ter assistido o filme do Mel Gibson, não importa, leu na Bíblia, sei lá. Há várias coisas que Jesus diz na cruz. Ele diz, por exemplo, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Teve uma hora que ele diz, eu tenho sede, deram vinagre para ele beber. Mas uma das frases mais absurdas de Jesus na cruz é quando ele olha para Deus e diz, Deus meu, por que me desamparaste? A expressão no português talvez não traga toda a profundidade. O que Jesus está dizendo é, Deus meu, por que me abandonaste? A questão não é que Deus simplesmente largou Jesus na cruz, é que naquele exato momento, Jesus estava tomando sobre si todos os nossos pecados. E a Bíblia diz que o pecado produz a ira de Deus. Todo pecado produz a ira de Deus. Então, no momento em que Jesus está dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? O que Deus está fazendo naquele exato momento? Está pegando toda a ira dele, que devia ser derramada sobre nós, e derramando sobre Jesus. Veja, Deus está pegando a ira, que deveria ser derramada sobre nós e derramando sobre Jesus. E Jesus diz, Deus meu, por que me desamparaste? E agora a Bíblia diz que todos aqueles que estão em Cristo não são mais merecedores da ira, porque Jesus, em nosso lugar, tomou a ira de Deus para si. Agora a pergunta é, se Deus derramou a ira dele sobre Jesus na cruz, quem somos nós para imaginar que não somos merecedores da ira de Deus se não estivermos em Cristo? Todos aqueles que não estão em Cristo estão assumindo para si que vão tentar se virar do seu jeito para se relacionar com Deus. Acontece que a Bíblia diz que Deus vai tratar pecado com ira. A única forma de sermos livres disso é estar em Cristo. E aí Paulo diz que estar em Cristo pressupõe uma transformação de vida para que a gente viva como Cristo quer e não como nós queremos. Sim, eu sei que isso é extremamente complicado, porque, de novo, nós estamos no meio de uma correnteza que tenta fazer com que a gente vá vivendo de acordo com os parâmetros desse mundo. Mas o cristianismo sempre foi um desafio absurdo de contracultura. Mas vamos voltar para o texto. Aí o texto diz, todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. É por isso que pela graça vocês são salvos. Veja, Deus não esperou que nós fizéssemos algo para fazer algo em nosso favor. A Bíblia diz, vocês são salvos pela graça, porque Deus nos salvou quando ainda estávamos mortos. É o corpo que está descendo o rio, sendo levado pela correnteza, que é resgatado do meio do rio, é colocado na beira do rio e ressuscitado. Não há nenhuma ação
que torne aquele corpo merecedor. Mas Deus, que é rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, fez isso. O motivo é o amor de Deus, e não o que nós fazemos. E aí o texto continua. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Paulo vai de novo falar dessa mudança de vida. Nós estávamos mortos, fomos ressuscitados, assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitamos para uma nova vida, e ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. E aí então vem um dos textos centrais de toda a carta. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Esse provavelmente é um dos textos centrais com relação àqueles que acham que tem o que tem por merecimento e não por graça. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês. Não vem. Vocês estavam mortos, não têm capacidade de fazer absolutamente nada, a não ser de ficar obedecendo o pecado que nem um louco. Isso não vem de vocês, é um dom que Deus dá. E se é um dom, não há nada que você possa fazer para merecer um dom. Dom é um presente dado por Deus. Não por obras. Porque, claro, Deus conhece o coração humano. Já imaginou como nós ficaríamos insuportáveis se nós fôssemos salvos por qualquer coisa que a gente faz? Mínimo que fosse. Tipo assim, sei lá, a Bíblia diz assim, olha, 99% daquilo, 99% da sua salvação vem de Deus. E esse 1%, sei lá, é a oração que você faz para aceitar Jesus. Aí você ia achar o que naturalmente? Você ia achar, por exemplo, que se você está andando do lado de alguém que não é cristão, a sua oração é melhor que a dele. Porque aquele 1%, foi ruim esse exemplo, né? Eu pensei, agora no meio assim que eu pensei nesse exemplo, aquele 1% não foi legal, não foi legal. Vamos para aquele 2%? Eu pensei, agora ficou legal. Não edita, produção, deixa. Aquele 1% nosso continua aquilo mesmo. É do Wesley Safadão essa música, né? Tá vendo? Wesley Safadão estragando até meditações em Efésios, feitas 2000 anos atrás, e ele estragando. É o inimigo. A gente ia ficar pensando, mas também com a oração que eu fiz, olha aí, é claro que eu seria salvo. Você não sabe o que eu faço? Veja as minhas ações. Nós ficaríamos completamente insuportáveis. E aí Deus diz: vocês não são salvos por absolutamente nada daquilo que vocês fazem. Vocês são salvos pela graça. Isso é um dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém fique insuportável. E aí então Paulo, encerrando essa parte de Efésios 2, vai dizer: por quê? Nós somos criação de Deus, ou criatura de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Veja, Paulo não está dizendo que as obras são ruins. Ele apenas está dizendo que as obras não salvam. Mas, ao mesmo tempo, ele está dizendo que boas obras são consequência natural de quem é salvo. Porque também não adianta olhar para esse texto e falar assim, sabe de uma coisa? A Bíblia diz que ninguém é salvo pelas obras. Então, por que eu vou fazer alguma coisa? Por que eu vou realizar alguma coisa? Por que eu vou ajudar pessoas? Por que eu vou ser misericordioso como a Bíblia diz que eu devo ser misericordioso? A Bíblia diz que as obras não salvam? A Bíblia diz que as obras não salvam, mas diz que nós somos salvos, dentre outras coisas, para a realização de boas obras. E mais, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos.
É interessante isso. Veja, a Bíblia está dizendo o seguinte: Deus salvou você não porque você merecia, mas porque Ele é misericordioso e amoroso. E não foi por nada daquilo que a gente fez. Não foi por obras. Mas Ele salva e de antemão prepara o quê? Boas obras para que você faça. Então, naturalmente, o que se espera de um bom cristão? Que ele faça boas obras. Ele reconhece que as boas obras não o salvaram, mas ele sabe que foi salvo, dentre outras coisas, para realizar boas obras. Cristãos são aqueles que são chamados, por exemplo, a nunca esquecer parábolas como a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano é um exemplo de como cristãos devem viver a sua vida. Porque, só para lembrar essa história, uma história conhecida da Bíblia, porque Jesus está falando sobre amor ao próximo, e aí um dos interlocutores chega para Jesus e diz: mas Jesus, quem é o meu próximo? E Jesus, para responder a pergunta de quem é o próximo, porque qual é o problema dessa pergunta? O problema dessa pergunta é assim: vamos ficar aqui discutindo quem é o próximo, porque enquanto a gente discute quem é o próximo, a gente não precisa fazer o que tem que fazer. A gente fica nos discursos teológicos e filosóficos a respeito do próximo, enquanto a caravana passa e a gente finge que está fazendo o que não está fazendo. Aí a Bíblia diz que, em resposta a essa pergunta de quem é o meu próximo, Jesus lhes disse a seguinte parábola. Um cara estava descendo pelo caminho, ele foi assaltado e deixado lá semi-morto à beira da estrada. Estava lá, semi-morto, ensanguentado, sujo, estava praticamente morto. E estava descendo por aquele caminho Lembra qual é o primeiro cara que está descendo? O primeiro cara que está descendo é um sacerdote. É o sacerdote. É um cara religioso, que em tese conhece a Deus. E ele está descendo por aquele caminho. Quando ele vê o cara semi-morto, ele corta a volta. Não foi bem essa expressão que Jesus falou, mas se fosse em Piracicaba, o que ele iria dizer? Ele corta a volta, passa pelo outro lado e segue o seu caminho, como se nada tivesse acontecido. Logo depois está descendo o quê? Um levita. O levita... Dizer que o levita é o dirigente de louvor é mentira, porque não é exatamente isso que um levita faz. Dentre outras coisas, o levita faz isso. Mas eu vejo o pessoal por aí falando assim: eu sou levita. Você limpa o banheiro da igreja? Não, então não é levita. Porque o levita, ele tem por obrigação cuidar do templo todo. Então, enquanto não está tendo música, o levita está limpando o templo. Você vê o pessoal aí e fala: eu sou chamado para ser levita. Tá o esfregão aqui, meu irmão. Já começa já. Daí a pessoa não quer porque o esfregão não brilha Jesus. Bom, tem uma música chamada Brilha Jesus. Sabiam? Não é do tempo de vocês. Tem até gestos, é muito bonito. Bom, tá descendo o levita, vê o cara semi-morto, também corta a volta e vamos embora. Logo depois está descendo um samaritano. E o samaritano, para o judeu, é o similar a, sei lá... É como se Jesus estivesse dizendo assim. Logo depois, aparece um pai de santo. É o similar a isso. O judeu vê o samaritano como o crente vê o pai de santo. É mais ou menos nessa distância. Aí está descendo o pai de santo, vê o cara lá semi-morto, se dói, coloca ele no lombo do seu... Ele desce do seu animal, coloca o semi-morto no lombo do seu animal, vai até um local... Paga o tratamento dele, cuida dele, pede para que fiquem cuidando dele, deixa ele internado lá, deixa um dinheiro, deixa um cheque calção, vai continuar a fazer o que ele está fazendo e diz: daqui 2 dias eu volto, e se o tratamento deu algo a mais, eu pago, mas o cheque calção está aqui. E vai, cuida dele, e aí Jesus termina a história dizendo assim: quem é o próximo? Só que Jesus não diz assim: quem é o próximo do samaritano? Ele diz: quem é o próximo do cara morto? Ou semi-morto? Jesus não faz a pergunta que a gente espera, porque a gente espera assim: quem é o próximo de quem estava agindo? Ele diz: quem é o próximo do cara que estava semi-morto?
Eles não respondem porque eles não têm coragem de dizer que o herói da história é o samaritano. Até que alguém lá toma a coragem e fala: é o que teve compaixão dele. Ele nem diz que é o samaritano, é o que teve compaixão. Então ele diz: então vai e faz o mesmo. É interessante porque Jesus está dizendo o seguinte: o próximo não é algo que acontece, é algo que você faz acontecer. Você não fica esperando o próximo aparecer na sua vida para ajudar o próximo. Você se faz próximo do outro. Eu não fico esperando alguém necessitado aparecer para ajudar o necessitado. Eu sei que o necessitado existe e eu vou atrás do necessitado para me fazer o próximo do necessitado. É isso que Jesus está dizendo. Por quê? Porque Deus me salvou em Cristo, eu sou criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazer boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que eu praticasse. Por que eu faço? Eu faço porque sou salvo. Eu não faço para ser salvo, mas já que eu sou salvo, então eu faço. E é interessante porque a Bíblia sempre diz que uma das evidências claras da salvação no coração do cristão é o que ele faz. Jesus diz: você conhece a árvore? Isso ele fala lá em Mateus 7, no final do Sermão do Monte. Você conhece a árvore pelo fruto que ela dá. Árvore boa dá fruto bom. Árvore ruim dá fruto ruim. E árvore morta não dá fruto. É por isso que um dia Jesus chega para uma figueira, porque ele está com fome, e a figueira não tem fruto, o que ele diz? Que nunca ninguém mais coma fruto de ti. Eles passam pelo mesmo lugar no dia seguinte, a figueira está morta. Dizer que uma árvore que não dá fruto não é uma opção é prudente. Mas também dizer que é opção dar frutos ruins também não é prudente. A única alternativa que nos resta é uma árvore boa produz frutos bons. A vitória da graça nos tira da inércia. A graça nos tira da inércia. A graça faz com que a gente olhe para o mundo que a gente vive e não fica apenas indignado ou indignado de sofá. Porque o indignado do sofá é o cara que ele está lá com o seu controle remoto, vendo as coisas acontecer, comendo pipoca, ou comendo um lanche, ou comendo, sei lá, uma costelinha, barbecue, ou então, sei lá, para o pessoal aqui mais vegetariano, crispes de banana, que agora tem crispes de banana, não tem? Eu estou estudando. Eu comendo lá crispes de banana, mas pipoca pode. Pipoca pode. Está comendo lá sua pipoca, seus crispes de banana, tomando o seu suquinho detox, olhando para as coisas e falando: ah, mas que mundo terrível, não? Olha que mundo. Vamos colocar agora no GNT. Ah, que o GNT é o canal do nada. Do nada. Se você quer ter paz no coração, coloca no GNT. É uma paz bem fresca, mas uma paz tipo assim. Você vai ver lá no GNT programas culinários. Você vai ver lá Olivier Anquet. Você vai ver aquele loiro lá. Pode falar o nome. Toda mulher sabe. Toda mulher sabe. Rodrigo Hilbis. O Rodrigo Hilbert. Rodrigo Hilbert. Bela Gil. Eu fico muito entristecido porque no cristianismo hoje você é convidado a ir de GNT a Datena. É de Bela Gil a Datena. Funciona assim: Bela Gil. Se eu comer esse macarrão sem glúten, com raspas de coco, amendoim e melancia, todos os problemas estão resolvidos. Animais não morrerão, a gente não morrerá, nem arroto, a gente nunca nem arrotará mais. E você vai dormir em paz. E aí você tem de um lado cristãos vivendo assim. E não importa, pode ser um cristão carnívoro como eu, que olha e assiste lá o programa da Bela Gil e fala: olha, tô mais tranquilo, vou lá comer uma goiaba e dormir. E você tem o cristão que assiste da Atena.
Põe na tela, põe na tela. Aí parece um cara matando e sendo morto, o cara fala assim, tem que matar um sujeito desse. Matar, tem que matar. Aí vai pra Bela Gil. Ah, da Atena. Oh, tem que matar. Balança o Geraldo Luiz, balança. E é morte, o cara explodindo. Tem que explodir mesmo. Cristãos têm dificuldade de ter uma visão equilibrada. De saber que nenhum nem outro, meu filho. O mundo não é esse. O mundo não é esse onde a gente dá cabo de bandido. Que tem um monte de cristão por aí querendo dar cabo de bandido. Ele é o justiceiro do evangelho. Imaginou, para esse cara, eu não sei como esse cara do Datena consegue ficar feliz no final da crucificação, principalmente quando Jesus olha para um cara do lado dele e fala assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas também eu não consigo ver o cara que o mundo dele é a Bela Gil, que não é. Porque, beleza, gente, tem lá os amendoinzinhos, né? Uma coisa que eu olho pra quando eu vejo esse programa aí, eu vejo porque eu sou obrigado, tenho 2 filhas e uma esposa. O canal mais visto em casa é GNT, Discovery Kids e... só. Por exemplo, eu nem assino o Premier Combat lá. Nem assino, né? Não passa nem a cabeça falar, assistir Premier Combat. Jackass, não dá pra assistir, tem que esperar todo mundo dormir pra assistir Jackass. Mas eu fico olhando aquilo e falo, meu Deus do céu. É igual quando você vai. Qual é o problema de você ir? Não tem nenhuma nutricionista aqui, né? Nutricionista não tem? Não tem? Você vai numa nutricionista. Qual é o grande problema na nutricionista? Se você não ganhou na Mega Sena, você não tem como fazer aquilo. Não é verdade? Não tem como. O café da manhã que ela pede para você tomar custa R$ 115. Não tem como. Você sai da nutricionista com a essência e fala, eu vou lá jogar na Mega Sena. Se eu ganhar na Mega Sena, é porque Deus falou que eu queria fazer. Como eu nunca ganhei na Mega Sena, tô gordo. Não tem jeito, não tem como. E aí o pessoal fica... Gente, para tudo. O mundo real não é esse. O mundo real é o mundo que a Bíblia diz que é real. E no mundo que a Bíblia diz que é real, nós temos pessoas que conheceram a Cristo, que são chamadas a alcançar as pessoas que não conheceram a Cristo, reconhecendo que o mundo é mau, reconhecendo que os dias são maus, e é por isso que nós precisamos remir o nosso tempo. Porque os dias são maus. Porque a maioria dos seres humanos caminha para o inferno. E a grande parte dos seres humanos que, em tese, não caminha para o inferno, caminha igual quem caminha para o inferno. Então nós temos nesse rio um monte de corpo morto sendo levado pela correnteza. E alguns vivos, boiando, se deixando levar pela correnteza. Não se esqueça que provavelmente o final de ambos é exatamente o mesmo. Nós somos chamados a sermos aqueles que talvez estejam no rio, mas remando, lutando e nadando contra a correnteza. Por mais que isso seja estafante, por mais que isso seja cansativo, por mais que isso pareça injusto, mas é a forma como Deus resolveu que nós devemos viver e assim que nós vamos viver para agradá-lo, para fazer a vontade dele. Lembrando que quando chegamos ao fim e fomos salvos, como somos salvos, não foi por mérito nosso. Foi porque ele nos tornou vivos. Para uma vida ativa para a glória de Jesus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Amém. Deus, ajuda-nos a viver para a honra e glória do teu nome, a viver da forma como o Senhor quer, tendo uma vida